Olá pessoal, aqui é o professor Christopher e vamos para mais um tutorial de tratamento de imagem, disciplina do curso de Tecnologia em Design Gráfico da UTF-PR. Nesse 11º exercício nós vamos continuar trabalhando com técnicas do filtro Liquify, mas diferente do exercício anterior, nós não vamos buscar um resultado com manipulações exageradas, e sim um resultado mais próximo de uma imagem fotográfica. Então, para isso, vamos dar uma olhada nos arquivos que eu passei de referência e aí eu explico o exercício. Então, nós temos aqui 3 imagens base que eu passei para vocês, sendo a primeira delas a fotografia de uma bandeira branca, a segunda, o desenho planificado da bandeira do Brasil e, por fim, o resultado esperado, que é a aplicação do desenho da bandeira do Brasil àquela fotografia da bandeira branca, de modo que a bandeira do Brasil pareça estar aplicada a esse contexto, tremulando ao vento. Então, como é que a gente vai fazer essa aplicação aqui? Existem várias formas e uma delas é utilizando o filtro Liquify. Vou colocar no link na descrição do arquivo um tutorial para vocês verem como é que faz isso utilizando filtros de distorção no Photoshop, certo? Mas aqui, para a gente continuar trabalhando na sequência do nosso aprendizado da disciplina, eu vou continuar com o filtro Liquify para a gente conseguir ter essa prática, entender como é que funciona essa ferramenta do Photoshop. As especificações do exercício que eu passei para vocês tem lá como tamanho da imagem final 1280 por 960 pixels, o modo de cor RGB e o formato de arquivo JPEG. Vamos dar uma olhada no tamanho dessa imagem aqui para ver se a gente tem que fazer algum redimensionamento, alguma alteração ou se já está pronta para a gente começar o exercício. Então, menu superior Image, opção Image Size, ou então imagem e tamanho da imagem, também acesso pelo Ctrl Alt I, atalho do teclado. E nós temos aqui então, lá, largura da imagem 1280 pixels e altura 960 pixels. Portanto, ela já está no formato final, não precisamos fazer nada com ela. Só antes de a gente começar o exercício propriamente dito, vamos ter aquelas precauções que a gente sempre busca tomar antes de fazer o tratamento de imagem. Então vamos pegar essa camada aqui e convertê-la num objeto inteligente, dar um nome adequado para nossas pretensões com esse arquivo. Ok, então aqui nós já temos essa imagem preparada para começar o exercício. Vamos lá para o outro arquivo de referência, que é a bandeira do Brasil, e tomar o mesmo cuidado. Clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente, duplo clique no nome da camada e dar um nome. Esse arquivo aqui, essa imagem da bandeira do Brasil, eu vou passar para o arquivo em que nós temos a fotografia da bandeira branca. Então, clico com o botão direito aqui, seleciono a opção duplicar camada ou duplicate layer, se você estiver no Photoshop em inglês, e vou passar para a imagem EX bandeira JPEG. Aqui nós já temos então essas duas camadas nesse arquivo. E agora, antes de mais nada, eu vou pegar o arquivo da bandeira do Brasil, mudar o Blending Mode para Multiply, de modo que eu consiga ver um pouco o que está acontecendo em relação a essas duas imagens. E agora eu vou utilizar uma transformação livre para que eu consiga redimensionar a bandeira do Brasil e deixá-la no tamanho um pouco mais próximo dessa bandeira branca de fundo. A transformação livre a gente encontra aqui no menu Edit ou Editar, opção Free Transform ou Transformação Livre, opção que eu também consigo acessar pelo atalho do teclado Ctrl e T. Então aqui eu posso ir alterando o tamanho dessa bandeira sem me preocupar necessariamente
com as proporções dela, porque o importante é que eu tenha essa bandeira do Brasil aplicada à imagem de fundo. Próximo passo aqui. Fiz esse redimensionamento, tomando cuidado de deixar a bandeira do Brasil um pouco para fora da bandeira branca. E agora eu vou fazer uma aproximação daquela distorção da bandeira do Brasil em relação à imagem de fundo. Então, vou primeiro fixar essa transformação aqui, apertando o Enter no meu teclado, ou vindo nessa opção, nessa barra superior do Photoshop. E agora eu vou aplicar um outro tipo de transformação que se chama Warp, ou deformar. Então, nós conseguimos achar essa opção aqui no menu Edit, ou Editar, opção Transform, ou transformar, e aqui Warp, ou deformar. Aqui no Warp, nós temos que a caixa delimitadora da minha camada se transforma em uma malha com 9 regiões, sendo 3 divisões verticais e 3 horizontais. Eu posso deformar essa imagem livremente a partir dessas 9 regiões. Então, se eu pegar os extremos da caixa delimitadora, eu consigo reposicioná-los. E aí vocês podem perceber que junto com esses extremos eu tenho pontos similares a alavancas de curvas de Bézier. Essas alavancas eu também posso manipular da forma como eu achar melhor. E nós já vimos o uso das curvas de Bézier no Photoshop, principalmente relacionados à ferramenta Pen Tool para fazer seleções diversas. E um detalhe interessante de a gente notar é que não é possível fazer alterações apenas a partir dessas alavancas, mas eu também posso clicar nas regiões da bandeira, ou enfim, as regiões dessa malha do Warp, e transformar de maneira mais ou menos livre, orientada a partir dessas 9 regiões. Eu posso deixar a bandeira mais para cima, mais para a esquerda, mais para a direita. O importante é que ela acompanhe de forma mais ou menos adequada esse movimento da bandeira branca que nós temos ao fundo. Bom, fiz aqui as manipulações na bandeira e agora eu posso fixar essa transformação da mesma maneira que eu faço com a transformação livre. Aperto o Enter no teclado ou aqui essa opção na barra superior do Photoshop. Uma vez que eu tenha essa transformação aplicada aqui, o que eu tenho? Já uma primeira aproximação da aplicação da bandeira do Brasil à bandeira branca. Mas essa primeira aproximação ela é bastante grosseira ainda, porque eu tenho a bandeira do Brasil extrapolando a área da bandeira branca, então ela não parece nem um pouco real, nem um pouco plausível. Para fazer com que os limites da bandeira do Brasil fiquem bem adequados aos limites dessa imagem da bandeira branca ao fundo, eu vou precisar fazer uma seleção e transformá-la numa máscara da camada. Nós já vimos várias técnicas em exercícios anteriores para fazer seleção no Photoshop. Então nós temos varinha mágica, Quick Select, laço, Pen Tool, entre outros. Para esse exercício, eu recomendo o uso da Pen Tool, que é uma ferramenta que nos permite bastante controle para fazer esse tipo de seleção. Como esse é um procedimento que eu já expliquei em exercícios anteriores, eu não vou executá-lo aqui, eu vou simplesmente carregar uma seleção que eu já fiz previamente. Então, eu tenho lá a seleção já pronta, independente da técnica que eu tenha utilizado para gerar. Com a seleção realizada,
eu vou transformá-la numa máscara. Então venho aqui embaixo no painel lateral do Photoshop e clico nesse ícone. Agora eu já tenho então o recorte da bandeira do Brasil feito a partir do contorno da bandeira branca ao fundo. Esse resultado até já mais ou menos que simula a aplicação do desenho da bandeira do Brasil, a bandeira branca no fundo, mas é possível melhorar a aplicação, principalmente nessas áreas aqui em que nós temos bastante diferença entre as luzes e as sombras, de modo que a bandeira pareça realmente estar tremulando como a bandeira do fundo. Esse efeito nós vamos fazer a partir do filtro Liquify, que é o objetivo desse exercício. Antes de aplicar o filtro, nós vamos pegar essas duas camadas aqui, fazer uma cópia delas. Então nós podemos fazer isso com o atalho Ctrl J, ou clicando e arrastando até o ícone de nova camada. E agora nós vamos pegar essas camadas duplicadas e mesclá-las numa camada única. Eu faço isso clicando com o botão direito sobre o nome de qualquer uma das duas camadas e seleciono a opção Merge Layers, ou mesclar camadas. Assim como eu fiz aqui com essas camadas anteriores, vou dar um nome. E agora eu vou fazer o trabalho que me interessa, que é a deformação com o filtro Liquify. Vou para a barra de menu na região superior do programa, vou selecionar a opção Filter, ou filtro, e Liquify, ou dissolver. Também acesso essa opção pelo atalho Shift, Ctrl e X no meu teclado. Então aqui nós temos a janela com as opções do Liquify, como já vimos no exercício anterior. E agora eu vou pegar essa primeira opção aqui, o Forward Warp Tool, para fazer a deformação pelo deslocamento. Posso aumentar o zoom, reposicionar a imagem, e agora ela já está pronta para fazer essa aplicação. Aqui eu vou ter um trabalho que é basicamente de interpretação da imagem original. Eu tenho que entender como é que funciona esse tremular da bandeira ao vento e ir aplicando o filtro Liquify de modo que a bandeira pareça estar em movimento junto com o vento. Então aqui não tem muito segredo, é um tipo de exercício que envolve muito mais trabalho de interpretação do que de aplicação de uma técnica específica, e é isso que eu acho interessante nesse exercício aqui. Então, em vez de passar simplesmente uma técnica para vocês, como seria o caso da transformação por distorção e o uso do displace, que vocês têm no tutorial linkado na descrição do vídeo, eu estou passando um raciocínio de projeto para vocês, um raciocínio de interpretação da imagem e de buscar uma composição visual, que é o que mais nos interessa num curso de design. As técnicas, elas vão variar com o tempo. Daqui a sei lá quanto tempo, quantos anos ou quantos meses, nós vamos ter técnicas diferentes, programas diferentes, mas a lógica de pensamento do projeto, de interpretação da imagem e de composição visual, esse é um tipo de habilidade que vai acompanhar todos nós até o fim da nossa carreira profissional. Então aqui a gente percebe também por que foram importantes aquelas disciplinas no começo do curso, como desenho de observação, perspectiva, coisas relacionadas à composição e a um fazer mais manual, que nem sempre a gente consegue perceber desde o início para que elas vão nos auxiliar.
nosso trabalho aqui com design gráfico não exige de nós uma habilidade manual com ilustração necessariamente, mas esse tipo de técnica, de prática é sempre útil para a gente saber como utilizar da melhor maneira as outras ferramentas que nós temos disponíveis para a nossa profissão. Então aqui o meu trabalho é basicamente tentar fazer com que aquela bandeira que estava plana pareça estar em movimento, acompanhando a imagem original. Então, para isso, eu tenho que tentar entender como é que funciona a distorção que o vento causa nessa imagem e fazer com que a bandeira plana do Brasil acompanhe essa distorção. Então, por exemplo, não vou deixar a faixa de ordem em progresso muito plana, não vou deixar essas estrelas da bandeira parecendo todas retas, alinhadinhas. Eu vou tentar dar um movimento para elas por meio dessas deformações com o Liquify. Claro que eu tenho que tomar cuidado também para não fazer transformações que sejam muito exageradas, porque esse não é o objetivo do nosso exercício aqui. Então a nossa intenção é dar um tratamento mais próximo de uma imagem fotográfica. Para isso nós temos que tomar muito cuidado e ter muito critério nas transformações que serão aplicadas aqui. É um trabalho de lapidar a nossa imagem, por assim dizer. Porque no exercício anterior nós vimos que esse filtro Liquify ele pode nos dar resultados bem exagerados, o que pode ser útil em algumas circunstâncias, alguns determinados contextos, mas não é o caso deste exercício aqui. Certo, pessoal? Então aqui nós temos já um resultado dessa aplicação do filtro Liquify. Se eu julgar que está adequado, é só apertar o Enter ou o botão OK. E aí nós vamos para a imagem em que nós podemos verificar a diferença entre aquela composição inicial, aquela primeira aproximação dessa montagem, e o resultado com o Liquify já aplicado. A princípio, nós poderíamos dar o exercício por encerrado aqui, mas pensando que nós estamos desenvolvendo essas habilidades de tratamento de imagem, nós estamos aprendendo a trabalhar de uma forma mais criteriosa e mais precisa, nós podemos ainda fazer algumas melhorias nessa imagem. Nos exercícios anteriores, a gente viu bastante aquela questão de ajustes de brilho, contraste, ajustes de cor, sobretudo, vimos como mudar as cores de uma imagem. Então aqui nós conseguimos fazer isso também. Esse verde, que parece claro demais, nós podemos escurecer um pouco. O azul, que parece um pouco escuro demais, nós podemos clarear um pouco. Então lembrem-se que, como nós estamos numa disciplina aqui do curso de design gráfico, é fundamental que a gente busque sempre um resultado bem adequado para as nossas imagens. Não fazer as coisas de qualquer maneira, assim, só para entregar. Pensem que o mais importante aqui não é apenas a nota que vocês vão ter, a aprovação na disciplina, mas o desenvolvimento dessa habilidade para o futuro profissional de vocês. Então aqui para fazer esses ajustes nas cores, eu peguei aquelas camadas de ajustes, no caso a cor seletiva, e aqui eu posso mudar
por canais de cor. Nós temos o canal dos verdes, o canal dos azuis, que vão ser bastante práticos para fazer esses ajustes. Se eu quero clarear, escurecer o verde, o que eu posso fazer é acrescentar preto ao componente dessa camada. Então, clicar e arrastar o controle deslizante para a direita, de modo que eu já tenho um verde um pouco mais escuro, mais parecido com a bandeira brasileira mesmo. Se o azul está muito claro, eu posso pegar aqui o canal dos azuis e tirar um pouco de preto dele, fazer o contrário do que eu fiz com o verde. O único problema que nós temos é que quando eu arrasto aqui o preto para ajustar o canal dos azuis, ele muda não apenas a bandeira, que é o nosso objetivo, mas muda também o fundo, que é algo que nós não queremos. Então, como é que eu faço para evitar essa mudança no fundo? Eu preciso aplicar uma máscara a essa camada de ajustes, dizendo que apenas as mudanças nessa região da bandeira têm que ficar visíveis, certo? Por sorte, essa máscara já está pronta, já é essa máscara que nós temos aqui na bandeira do Brasil. Então, tudo que nós temos que fazer é copiar essa máscara para essa camada de ajustes. Como é que a gente faz isso? A gente aperta o Alt no teclado, clica na miniatura dessa máscara e arrasta para essa outra camada. Então, vamos fazer isso. Quando eu solto o cursor do mouse, o Photoshop vai me perguntar se eu quero realmente substituir a máscara da camada. Eu digo que sim, e temos aquele ajuste da cor seletiva aplicado apenas à bandeira do Brasil e não à imagem por completo como tínhamos anteriormente. Certo, pessoal? Esse é o resultado pretendido para o exercício. Então fizemos não apenas a montagem, a manipulação com o Liquify, mas também utilizamos aqueles ajustes de cor, como vimos em exercícios anteriores. E agora a nossa imagem já está pronta para ser salva e entregue. Tudo bem? Como vimos nas especificações do exercício, o tamanho já está correto, né, as dimensões da imagem. O que temos que fazer agora é verificar o modo de cor. Ele pede RGB, já está certo. Então agora é apenas salvar no formato JPEG e entregar. Tranquilo, pessoal? Então eu me despeço por aqui e nos vemos no próximo exercício. Até mais!